Romanos 11:36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória. Nós estamos nesse lugar nessa noite. Talvez recebemos o convite para estar aqui. Nós viemos aqui, nós temos muitas expectativas, muitas coisas no nosso coração. Mas eu queria lembrar você que uma única coisa é importante: que ao Senhor pertence a glória. Amém? Porque por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo que fizermos aqui nessa noite, tudo que ouvirmos aqui nessa noite, tudo que cantarmos aqui nessa noite, será para a glória do Senhor. Amém? Para a glória do nosso Deus. E é isso que nós vamos declarar agora: a ele a glória. E eu queria convidar você para deixar o seu coração bem tranquilo, bem aberto, sua mente bem tranquila e bem aberta, e experimentar o novo de Deus nessa noite. Amém? Experimentar o melhor do Senhor, deixar o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração e não resistir a esse amor tão maravilhoso que o Senhor tem. Amém? Se você quiser se colocar em pé ou ficar sentado, nós vamos declarar a uma só voz que ao Senhor pertence a glória, o poder, o domínio, a honra. A Ele pertence todas as coisas, porque tudo foi criado por Ele, todas as coisas existem por causa dEle. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para declarar isso ao Senhor. A Ti toda a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. Ao Senhor a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. Nós declaramos isso. Levante a sua voz e declare ao Senhor: a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. E se você puder levantar as suas mãos em sinal de adoração e declarando a grandeza do Senhor sobre a sua vida, levante as suas mãos e levante a sua voz e declare a glória, o poder, a honra ao Senhor, ao Criador, ao Eterno, ao Deus da sua vida. A Ti, Senhor, pertence toda a honra e toda a glória e toda a adoração. E nós vamos declarar isso como igreja. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. Nós declaramos: a Ti pertence a glória.
começar aí no seu lugar com as suas palavras, declarando: Senhor, o Senhor é digno de todas as coisas, o Senhor é digno de receber toda adoração, o Senhor é digno, tudo foi criado por Ti, tudo veio a existir pelo Senhor, o Senhor criou todas as coisas, a Ti pertence a glória, a Ti pertence a honra, Pai, a Ti pertence a minha vida, a Ti pertence o meu coração, a minha família, Senhor, é Tua, Pai, o meu trabalho, Senhor, é Teu, a minha empresa, Senhor, é Sua, Pai, a minha faculdade, Senhor, aquilo que eu estou, Senhor, tentando, Senhor, um emprego, aquele que eu não consegui ainda, Senhor, eu sei que é Teu, Pai, e o Senhor vai abrir a porta para mim. Ó Deus, aquela cura que eu estou esperando, o Senhor é digno de tudo, Pai. Eu sei que eu vou receber também, ó Deus, a cura que eu preciso, porque a Ti pertence toda a honra e toda a glória e toda a adoração. E o Teu povo levanta a voz e declara: a Ele a glória. Todas as coisas pertencem a Ti, Jesus. O Senhor é digno de todas as coisas. O Senhor é digno de receber a adoração, o nosso louvor. E nós queremos declarar isso em forma de canção, como está descrito em Apocalipse 4, na visão que João teve da adoração no céu, a adoração que não cessa, a adoração que não para, dia e noite. Quando os anciões se lançam, jogam suas coroas diante do trono, nós jogamos, Senhor, nós lançamos tudo, Senhor, diante do Teu trono, Pai. Nós nos despimos por completo, Senhor. Nós renunciamos, Senhor, tudo aquilo que é em nós, porque nós queremos adorar ao Senhor e declarar que o Senhor é digno de todas as coisas. O refrão dessa canção diz assim: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Ele é digno, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Mais uma vez, vamos levantar as vozes. Tu és digno de tudo. Levante a sua voz, abra a sua boca e declare que Ele é digno. Tu és digno de tudo,
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Aleluia. Que dia e noite a nossa adoração suba a ti, Senhor, como incenso suave, com cheiro agradável, Pai, com aroma bom, Senhor. Nós queremos adorar a ti, Senhor, não apenas com a emoção, nem da boca para fora, mas sentir, Senhor, a sua presença, o seu coração batendo forte no nosso peito, Pai. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos, os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. os santos e os anjos, Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno, Tu és digno de tudo. só Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Tu és digno de tudo.
digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, Ele é digno. pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, Jesus Cristo nosso Senhor, a glória, a honra, o poder, o louvor, a adoração dos nossos corações. A ti, Jesus, seja a celebração dessa noite, desse povo que chega a esse lugar, não para se congregar, ó Deus, a uma instituição, não para se ajuntar, ó Deus, numa reunião social, mas para declarar as grandezas e as maravilhas daquele que nos transportou das trevas para a maravilhosa luz, daquele que nos tirou do poder do inferno e nos trouxe a oportunidade de viver no céu, daquele que rompeu a força do pecado e transmitiu sobre as nossas vidas o DNA da graça, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que prometeu que viria buscar a sua igreja, no qual hoje clamamos, Hosana ao Rei dos Reis, ao qual hoje clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus, porque aguardamos por ti e esperamos em ti. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Senhor, e as nossas palmas celebram o nome do Senhor, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Antes de você se assentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você e diga a ela: seja bem-vindo. Isso, seja bem-vindo aqui. E você que nos assiste pela internet, nós queremos dizer a você de uma maneira bem especial: seja muito bem-vindo nessa celebração. Ainda que online, nós ficamos muito felizes que você esteja acompanhando e um dia esteja aqui conosco também, celebrando pessoalmente. Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, eu estou muito feliz de poder receber você aqui e poder te presentear no final da nossa celebração com um kit do visitante. É só você passar no espaço integração, nossa equipe estará lá posicionada para te dar um aperto de mão, te dar um abraço, manifestar o nosso carinho e a nossa alegria de te receber nessa noite de celebração aqui na nossa igreja presbiteriana independente de Sertanópolis, tá bom? Uma grande alegria receber você, sinta-se à vontade e volte mais vezes para poder celebrar conosco aqui nesse lugar. Você pode acessar o nosso site ipsertanópolis.com.br. Você pode assistir as ministrações que foram aqui promovidas na igreja a semana passada, o mês anterior. Você pode ir lá procurar nossas séries no nosso site. Pode também acessar o nosso canal no YouTube, IPI Sertanópolis, né? Lá no YouTube você vai encontrar séries de mensagens que nós estamos ministrando aqui, sem falar das fotos do Celebra Kids que lá estão, a foto do mutirão e as notícias que nós estamos divulgando a respeito
respeito da nossa comunidade, tá bom? Outro aviso é que as mulheres estão com a campanha do Yakisoba. Nós estamos aí preparando para o retiro de mulheres e de homens que acontecerá no mês de maio. Então mulheres já estejam se preparando, reservando sua data aí, que daqui a pouquinho a gente vai divulgar o dia da semana que isso vai acontecer, e nós vamos apresentar para você o retiro de homens e de mulheres que vai acontecer no mês de maio, tá bom? Então, se você puder contribuir, compra com as mulheres, adquira o seu yakisoba, porque esse fundo levantado através dessa promoção é para atender as necessidades do nosso retiro, porque o valor que nós cobramos de inscrição não cobre as despesas que nós realizamos lá, e por isso a gente gostaria de levantar esses fundos através dessa promoção. R$20 a entrega vai ser no dia 17/3, das 11 horas até a 12h30 aqui no salão da igreja, tá joia? Outra coisa, amanhã começa a aula de teologia do pessoal. Fique atento ao grupo do WhatsApp, porque lá estarão todas as informações. E se você não está no grupo do WhatsApp, tem que procurar a secretaria e falar: ué, meu nome não consta com o pessoal do grupo de teologia que vai começar o curso, e você vai poder entrar no nosso grupo e saber das informações. Nós estamos com essa série de mensagens que começamos a semana passada e vai nos acompanhar todo o mês de março. Eu queria fazer ela em 3 semanas, mas o Senhor ministrou no meu coração que esse mês deve acompanhar, e nós vamos voltar e vamos falar novamente da nossa visão durante todo o mês de março. E terça-feira começa uma série de mensagens que eu estou com muita expectativa, porque na verdade o tema da prosperidade é o tema de muitos pregadores, de muitos televangelistas, e a gente tem uma grande confusão a respeito disso. O que é prosperidade e o que não é? Esses dias um pastor entrou com um carro dentro da igreja, falou para os irmãos colocarem a mão no carro, porque seriam abençoados e estariam ali recebendo um carro igual dele. Esses dias um outro falou para trazer um carro velho no altar, que Deus ia trazer um carro novo para ele. Será que prosperidade é isso? Se a gente ficar calado e não falar do que é a prosperidade bíblica, pode ser que o povo de Deus esteja perdendo grandes benefícios. Então assista esse vídeo, que é o vídeo de divulgação, nosso trailer de divulgação da série de mensagens, 7 princípios bíblicos da prosperidade, e nós começamos agora na terça-feira. Eu queria que você trouxesse alguém que precisa saber sobre esse tema, e estivesse conosco terça às 20 horas, 7 princípios bíblicos da prosperidade. Vamos ver o vídeo. Terça-feira começa essa série de mensagens que realmente vai nos ajudar a compreender qual é o princípio bíblico da prosperidade segundo a palavra de Deus. Eu espero você que está aí conosco para poder participar também. Outro aviso, amanhã de oração às 6h30, às 7 horas, você é o nosso convidado para poder participar todas as quartas-feiras. E nas quartas-feiras um novo trabalhar com os adolescentes, uma nova série que eles estão ministrando a partir das quartas-feiras às 19h45. Atenção adolescente, você que tem filho adolescente, não pode perder. Nessa quarta começa o Manual da Vida. E os jovens no sábado, os jovens no sábado estão trabalhando sobre a temática o cristão ateu. Então, você jovem no sábado, adolescente na quarta às 19h45, a igreja na terça às 20 horas, e assim a gente vai aí estudando e aprendendo a palavra de Deus em todas as faixas etárias, tá bom? Um workshop vai acontecer aqui na nossa igreja de bateria, mas vai ser divulgado e orientado para a questão da área de musicalização de uma maneira geral. Se você quer participar, você pode tirar suas informações com o Bruno Tavares, com o Tanner, pode tirar suas informações com o Renato, que é o pessoal da direção da escola de música, que está promovendo o workshop de bateria e de instrumentos aqui na nossa igreja, que vai ser dia 17. E na enquete que você participou domingo passado, atenção, você optou, a maioria, pelo culto das 9h30 da manhã. Então mais de 50% das pessoas optaram pela manhã de participar do culto das 9h30. Nós ficamos aí realmente bem divididinhos. Uma boa parte optou pelo culto da noite e a outra boa parte se dividiu naqueles dois horários, mas dessa parte mais que 50% decidiu pelo culto das 9h30 da manhã. Então atenção, a partir do dia 18 nós vamos ter 2 celebrações, para ficar mais confortável o nosso espaço, para a gente poder atender
melhor aqueles que chegam, para o estacionamento ficar mais fácil, para a locomoção interna ficar legal, para o nosso momento de ceia fluir legal, para nós podermos atender com os nossos banheiros, com as salinhas para as nossas crianças. Então nós teremos 2 celebrações dominicais, uma que começa às 9h30 e vai até às 11 horas, e a outra que começa às 19h30 e vai até às 21 horas, tá ok? Então são 2 celebrações. Se caso a visita chegar de manhã, você vem no culto à noite. Se caso a visita falar que vai chegar na tarde, você vem de manhã, e então você pode se organizar para poder participar das 2 celebrações, tá bom? Informação importante sobre a escola bíblica dominical. O que vai acontecer com ela, pastor? A escola bíblica dominical, ela continua acontecendo do horário das 8h30 às 9h30 no salão social. Das 8h30 às 9h30 a escola dominical no salão social. Só para os adultos, para jovens, adolescentes e adultos. Crianças não. Por quê? Porque as crianças terão o horário dela das 9h30 até as 11 horas. As crianças terão o tempo todo de trabalho aqui na igreja, de celebração. Elas terão de ministração, porque a escola dominical das crianças, ela não será às 9, será às 9h30 e será até às 11 horas para a família poder vir à celebração pela manhã e trazer os seus filhos, tá bom? Então, recapitulando, a partir do dia 18 de março, 9h30 da manhã, nós nos encontramos aqui para a celebração da manhã. 19h30 nós nos encontramos aqui para a celebração da noite. A escola bíblica dominical às 8h30 até às 9h30 no salão social. Crianças no horário das 9h30. Pastor, e as crianças à noite? Terá salinha? Normal. Teremos as salinhas, as ministrações infantis, do mesmo jeito como sempre, tá bom? Teremos culto para as crianças de manhã e culto para as crianças à noite. Basta você vir trazer o seu filho, a sua filha que esteja nessa idade infantil, tá bom? E por falar em culto da manhã, dia 18, para a gente começar esse culto da manhã em grande estilo, vem aí o Celebra Kids, e ele vai acontecer numa versão matutina, numa versão do Sol Raiou. Vai ser de manhã às 9h30 da manhã, nosso Celebra Kids, que tem por tema Coração Adorador. Na temática de buscar a Deus, nós vamos falar com as crianças sobre crianças que buscam a Deus. Vai ter música, canções, vai ter teatro, filme, lanche, dança, coreografia, tudo que as crianças já sabem. Mas vai ser que horas? 9h30 da manhã. E à noite, pastor, às 19h30 terá salinha normal para as crianças que não vieram ao Celebra Kids, ou que ponham à noite com seus pais acompanhadas novamente, tá ok? Lembrando você que a celebração das crianças será às 9h30, o Celebra Kids do dia 18, para a gente começar o nosso culto da manhã. E você pode contribuir na igreja. Você pode contribuir de 2 maneiras. Uma, sendo contribuinte mensal e fiel com as missões da igreja. Queridos irmãos, nós vamos contar a partir desse mês. Você lembra que você fez o compromisso com missões? Você disse que você sustentaria os missionários que essa igreja se proporia a adotar? Então nós esperamos que esse mês você faça isso, que você cumpra o seu compromisso, porque nós estamos visualizando a possibilidade de termos 5 missionários sustentados parcialmente pela nossa igreja, e a gente depende do seu compromisso que você fez naquele papel que você assinou no começo do mês de fevereiro. A gente aguarda a sua contribuição para esse mês de março, de abril, e o importante é a sua fidelidade, porque nós contribuímos com os missionários, não é 2 vezes por ano, é todo mês e 12 vezes por ano. Então a gente espera a sua fidelidade na sua contribuição. Outra coisa que eu preciso falar para você: fidelidade na sua contribuição mensal. A outra parte de contribuir nessa igreja é você sendo fiel nas suas ofertas, sendo fiel na sua contribuição, nos dízimos, e eu queria que você entendesse isso. Infelizmente, a maior parte da nossa comunidade ainda é contribuinte infiel. Nós não estamos falando de valor, queridos, nós estamos falando de sistemática de contribuição. A maior parte da nossa comunidade, chega de 50%, contribui de 1 a 3 vezes por ano. Você já pensou pagar tudo isso aqui 1 a 3 vezes por ano? Já pensou a SAI? Ela cortaria a nossa luz, a água, a SAI cortaria a nossa água e acoplar a nossa luz pelo menos uma vez a cada 2 meses. Você já parou para pensar nisso? Gente que contribui 1 vez no ano, 2 vezes por ano, 3 vezes ao ano. Se você é membro dessa igreja, o seu compromisso é contribuir com tudo que está acontecendo aqui. Se você acredita no que está acontecendo, você contribui. Agora, se você não acredita, está certo, você pode reter, e aí você faz o seu acerto com o Senhor. Mas esse território é fértil, e nós entregamos no altar do Senhor a nossa contribuição. O nosso problema não é valor, irmãos. O que nós falamos aqui, se você é visitante, me perdoa por essa ministração, você não precisa ouvir isso. A palavra é para você que é membro. O problema não é valor, o problema é fidelidade. A maior parte de vocês ainda contribui de 1 a 3 vezes por ano.
e nós esperamos que isso mude e que esse ano seja um ano diferente, onde a gente está bem, mas a gente pode ampliar o nosso trabalho. A gente pode fazer muito mais coisas, irmãos, se a gente aprender a manifestar a nossa fidelidade nas nossas contribuições, tá bom? Vamos colocar em pé, nós vamos fazer a nossa contribuição. Lá atrás você tem os escaninhos, eles tiveram uma adaptação e ainda não ficaram prontos, mas lá você encontra os seus dízimos, o envelope dízimo e oferta. Pode ficar em pé, meus irmãos, por favor. E aí na frente da sua cadeira tem um envelope em branco. Caso você queira fazer a sua oferta ou o seu dízimo, você pode fazer no envelope em branco e colocar o seu nome. Hoje o envelope amarelo você pode usar para fazer sua oferta para missões, e nós vamos entregar e consagrar diante do altar do Senhor. Só mais uma coisinha: dia 6 e 7 de abril, Festa das Nações. Você que quer ser voluntário, quer montar a barraca, quer fazer instalação elétrica, quer servir como garçom, quer cozinhar, quer fritar, você que quer fazer qualquer coisa, quer ajudar a gente a entregar ficha, você quer ajudar na limpeza, você que quer ajudar na Festa das Nações, 6 e 7 de abril, sabe o que você vai fazer? Você vai dar o seu nome no balcão de informações. Eu ajudo na Festa das Nações. A gente vai fazer uma reunião grandiosa para a gente separar os nossos voluntários. Umas pessoas vão ajudar na sexta-noite e outras vão ajudar no sábado à noite. E a gente vai fazer uma equipe bonita, uniformizada, para a gente fazer a Festa das Nações 2018, que vai ser no mês de abril, 6 e 7 de abril, tá bom? A partir de hoje você pode dar o seu nome para participar como voluntário da Festa das Nações. Enquanto cantamos essa canção com muita alegria, você pode vir à frente, trazer aquele recurso que o Senhor colocou no seu coração para entregar no reino, para ser usado para o louvor do glória e do nome dele. Amém? Pode vir à frente enquanto cantamos essa canção. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que salvação, quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Tua morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. A morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor.
pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Vem soprar, sopra em nós, Espírito, te queremos, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus,
o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que se abram, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande A nossa fé está em Ti, Senhor. A nossa fé está no Senhor. Venha o Teu reino, venha o Teu reino neste lugar, oh Espírito Santo. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Oh Senhor, aonde iremos, Senhor, se só Tu és o nosso socorro, Deus? Olhamos para o monte e vemos que o socorro vem do Senhor. Queremos, Senhor, que possamos entender isso, Senhor. Não há outro motivo de estarmos aqui se não fosse para engrandecer o Teu santo nome. Deus, abra os olhos dos nossos corações, abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua doce voz. Abra os nossos corações para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Seja agradecido neste lugar, Senhor. Seja adorado neste lugar, Senhor. Queremos quebrantar o nosso coração diante de Ti. Queremos rasgar os nossos corações diante de Ti. Não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas queremos sair daqui cheios da presença do Senhor. Queremos sair daqui transformados, sarados, curados. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Senhor, nós pedimos a Ti, abra os céus, mas não só sobre nós. Abra os céus sobre essa igreja, sobre os nossos irmãos que estão do nosso lado, mas não só sobre eles. Abra o céu sobre Sertanópolis, Pai. Visita essa cidade,
enche ela com os valores do reino que chegou, o reino de Cristo nosso Senhor. Nós pedimos isso, que os céus fechados se abram e o teu reino se mova nesse lugar em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas mais uma vez a Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que as promessas dele são sempre fiéis. Você pode se assentar, por favor. Hoje as nossas crianças, elas ficam conosco durante toda a celebração. E se caso a sua criança for menor de 3 anos, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Aqui no nosso salão social está sendo transmitido o culto em tempo real, com caixa de som, telão. Então você pode ir lá, e lá tem as mesinhas para as crianças, para elas pintarem. Caso a sua criança seja maior de 3 anos e também esteja incomodada aqui, ela não pode ir sozinha, ela só pode ir com você, tá bom? Com o papai ou com a mamãe, para ser ali ministrada. E ali no nosso salão social nós não temos monitores, então só pode ir criança lá que vão acompanhadas dos seus pais, ok? Hoje é ceia do Senhor, as crianças ficam conosco durante toda a celebração que nós estamos aqui. Isso, essa mesmo. Gente, nós estamos falando sobre a nossa visão, buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Eu pedi para os meninos trazerem para mim o cajueiro, eles olharam para mim e falaram, esse mesmo? Eu falei, é esse mesmo. Isso, muito obrigado, gente, valeu mesmo. Aí, derrubou uma folha, rapaz, não era para fazer isso, cara, estragou a pregação, estava tudo preparado com essa folha. Gente, semana passada eu falei para vocês que a nossa igreja, ela trabalha com uma visão em forma de árvore, que a visão ela é estabelecida nesse princípio: amar a Deus, buscar as pessoas e alcançar o mundo, né? Buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo, essa é a nossa visão. E ali Deus está relacionado às nossas raízes, aquilo que nos aprofunda, aquilo que nos nutre. As pessoas estão relacionadas à nossa conexão, o tronco conecta as raízes aos frutos, e o fruto está relacionado àquilo que a gente percebe, àquilo que a gente experimenta. Então a igreja de Jesus e a igreja de Sertanópolis, nós aderimos a essa visão e assumimos esse propósito. Ela vem das raízes em Deus, profunda, avivamento, oração, busca, intimidade. Sexta-feira nós tivemos uma vigília tremenda aqui. Se você não participou, eu queria convidar você a participar, de se mover de Deus no nosso meio. Tempo de oração, oração pelas manhãs, as nossas celebrações dominicais, os nossos retiros, tempo de aprofundar nossas raízes. Não dá só para sentar na cadeira, irmãos. E essa igreja não tem a visão de te colocar alinhado nas cadeiras. Ela tem o propósito de te colocar em contato com as raízes profundas, para que o seu tronco seja saudável e os seus frutos sejam viçosos. Essa é a nossa visão: aprofundar as raízes, crescer o tronco e aumentar os frutos. E aí esse nosso propósito é o exemplo da árvore. Semana passada eu trouxe o cajueiro e eu ensinei para vocês como as raízes são importantes. O que aconteceu durante essa semana? Ninguém cuidou do cajueiro. Ele ficou aqui sozinho, solitário, abandonado. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e nenhuma pobre alma se importou com ele. Resultado, as raízes dele foram procurar umidade, nutrição e não encontraram. O que acontece com ele? Aquelas folhas viçosas, aquelas folhas bonitas, simplesmente não existem mais. E o que sobrou aqui é um pedaço de madeira que não serve mais para nada. Se a gente não cuidar bem das raízes, todo o resto está comprometido. Eu sou contra, irmãos, a gente ser uma igreja social, uma igreja de contatos, uma igreja de relacionamentos, se a gente não tiver as raízes profundas. Eu sou contra uma igreja que seja cheia de eventos, de atividades e cheia de serviço no mundo, se não tiver as raízes profundas. Sabe por quê? Porque nada disso se sustenta. Tudo numa boa árvore começa com uma boa raiz. E eu entendo que buscar a Deus é o nosso princípio de tudo. Eu entendo que uma pessoa que cada vez busca mais a Deus, mais ela ama as pessoas e mais ela se entrega para servir a Deus nesse mundo e ser um sinal do seu reino e manifestar o sal da terra e a luz do mundo que ela foi criada para ser. Portanto, se a gente ficar apenas olhando para relacionamentos, nós vamos ser algo parecido com um centro de eventos e relações. Talvez, quem sabe, um CTG. Aqui é difícil ter um CTG, mas o CTG de Centro de Tradições Gaúchas, onde o pessoal vai, dança aquelas músicas raiz, e todo mundo veste bombacha, e fica bonito lá, e todo mundo se relaciona. Não é esse o nosso propósito. Nosso propósito não é fazer um movimento cultural e social interno entre nós. Não é apenas relacionamento. Se a gente ficar só em relacionamento, a gente se torna isso aqui um grande evento cultural. Se a gente ficar no fruto, a gente se torna um Rotary Club, um Lions Club, entidades filantrópicas que procuram fazer o bem.
O que nos distingue de um CTG, o que nos distingue de um Rotary Club, o que nos distingue de qualquer associação social ou talvez filantrópica, são as raízes, irmãos. É o nosso efeito espiritual diante da nossa nutrição em Deus. Nós somos a única instituição no mundo que consegue ministrar o ser humano em todos os seus segmentos: corpo, alma e espírito. A palavra de Deus consegue fazer bem não apenas para o espírito, mas para o corpo e para a alma. Não apenas para o corpo, mas para o espírito e para a alma. Ou seja, eu entendo que o evangelho é integral, total, completo, e não dá para a gente dizer algo pela metade. Portanto, o pessoal queria levar o cajueiro embora, jogar fora, fazer qualquer coisa, que eu falei, não, deixa, porque Deus ministrou no meu coração quando eu vi esse pobre coitado. Eu falei, meu Deus, como as raízes são importantes. Minha pergunta para você: você está cuidando das suas raízes? Você está cuidando das suas raízes? E para cuidar das raízes, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que mata. Para cuidar das raízes, a gente tem que cuidar com aquilo que mata. E eu estava fazendo uma caminhada essa semana e o Senhor trouxe num sussurro no meu ouvido, quase que audível, e Ele falou para mim sobre o tema dessa noite, que seria buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Hoje nós vamos ficar com amar as pessoas. Hoje nós vamos olhar aquilo que pode matar o nosso relacionamento com as pessoas e o que pode comprometer o desenvolvimento do evangelho nos nossos relacionamentos interpessoais. E nessa caminhada, quando Deus falou, eu falava, Deus, e domingo, o que o teu povo precisa ouvir a respeito de amar as pessoas? Porque, irmãos, eu tenho trabalhado com Deus e construído o meu ministério com Deus da seguinte maneira: Deus, eu sei que o Senhor tem que falar com o teu povo, não aquilo que eles querem ouvir, nem o que eu quero pregar, mas o que o Senhor quer dizer. Então não é fácil às vezes a gente trazer algumas palavras aqui para todos nós, porque eu também me incluo nessa, porque na verdade a gente está aqui não para ouvir o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa. E eu perguntei para Deus, o que o teu povo precisa ouvir nesse domingo? O que eles precisam ouvir? Deus me deu essa mensagem: eles precisam ouvir sobre serial killer. Serial killer. Na verdade eu falei, meu Deus, o que é serial killer? O que significa isso? Por que eu ouvi essa frase? Eu falei, mas é muito sangrento demais. O que trabalha esse movimento, né, que a gente conhece, de pessoas que cometem atrocidades e crimes sádicos, cada vez mais que superam a nossa compreensão mental? Bom, serial killer significa assassinos em série, pessoas que têm um perfil de matança, gente que mata de um jeito específico. Não sei se você se lembra de uma pessoa dos Estados Unidos, inclusive, pessoal, os Estados Unidos, ele é 4% da população mundial e ele produz 80% dos serial killers do mundo. Já imaginou? Então a maioria está lá, serial killers. E eles simplesmente estão naquele lugar para apresentar uma forma de matar pessoas. Cada um tem o seu estilo, o seu jeito, a sua forma. Tinha um que costumava tirar a pele das pessoas. Tinha outro que costumava tirar os órgãos e levar para sua casa para fazer um boneco. De cada vítima ele tirava um órgão. Uma ele tirava o coração, outra ele tirava o rim. Olha que coisa horrível, não é verdade? Eu falei, mas Deus, isso é muito pesado, isso não está funcionando. Igreja não é lugar de falar coisas sangrentas como essa, inclusive quando crianças estão aqui no auditório. Bom, os assassinos em série, eles trabalham em 3 movimentos. Primeiro, eles têm os perfis. O perfil do assassino em série, ele apresenta aquele jeito, aquele estereótipo, aquela forma de ser. Eles têm os perfis de serem rejeitados, perfis de terem problemas de ordem mental, problemas de adaptabilidade social. Eles têm um perfil todo particular que pode ser identificado. Grande parte dos cientistas que se preocupam em trabalhar com esses perfis, eles conseguem diagnosticar só pelo comportamento, com a forma como lidam com as palavras e como que lidam com os sentimentos. Não sei se você já assistiu, mas existem vários seriados que se preocupam com isso. Por exemplo, CSI, Dexter, Criminal Minds, são alguns deles que apresentam como se avalia perfil de um assassino em série. Não apenas eles têm perfil de matar as suas vítimas, mas eles também têm as vítimas. Eles escolhem determinadas vítimas, vítimas vulneráveis, alguns são apenas mulheres, outros apenas crianças, outros apenas homens, alguns escolhem pessoas de meia idade, outros escolhem empresários, outros escolhem pessoas que são homossexuais. Cada um escolhe a sua vítima ao seu critério. Então, primeira coisa, tem um perfil, o jeito próprio do cara lidar com isso. Segundo, ele tem a vítima que ele escolhe. Ele passa os olhos num parque, passa os olhos numa escola e consegue encontrar as suas vítimas e as suas presas. E por fim, ele tem a forma de fazer a matança.
Porque um serial killer, ele tem um jeito de deixar a identidade, o carimbo dele de que foi ele que fez. Às vezes cortando o último dedo, ou às vezes decepando o pé, às vezes mutilando suas vítimas. É uma coisa muito, muito grosseira e grotesca para se falar numa igreja. Mas onde eu quero chegar com isso? É que eles têm perfil, eles têm vítimas e têm jeito de imprimir a morte na vida das pessoas. Essa é uma forma de a gente poder identificar. Agora, eu não sei se você sabe, mas existe um serial killer versão cristã. Existem serial killers versões cristãs. Gente que também tem uma proposta assassina de vida cristã. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, diz assim: quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Paulo diz aos coríntios que nenhum ladrão, nenhum homicida, nenhum assassino entrará no reino dos céus. E o João amplia essa história dizendo que aquele que odeia o seu irmão se torna um killer, se torna um assassino, e ele se manifesta nessa maneira de matança e de destruição de pessoas. Agora eu fico perguntando, de onde será que o João tirou essa ideia? De onde será que o João tirou de que uma pessoa que odeia o seu irmão se torna assassino dela? Onde será que João capturou essa ideia? Será que ele estava assistindo um seriado e falou: CSI, tem crente que é igual serial killer, ele mata as pessoas, ele destrói e deixa a sua marca de destruição na igreja que ele passa, no trabalho que ele passa, ele deixa a sua marca, ele é invejoso, traiçoeiro, mentiroso. O João estava assim assistindo? Não, irmãos. João, ele tem apenas os recursos literários da época. João só tem os recursos da palavra na época, e ele vai buscar uma história no Antigo Testamento para poder entender. De onde João tira a conclusão de que existem cristãos que são assassinos, perfeitos serial killer? De onde será que ele tira? Olha lá, 1 João capítulo 3, versículo 11 ao 16, ele explica, porque eu peguei só um pedaço com você. Olha lá: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem que o mundo vos odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos. A gente sabe que a gente está no céu porque a gente ama as pessoas. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Olha lá o destaque. De onde João tira a ideia de que quem não ama o seu irmão é assassino dele? De onde que João tira a ideia de que quem odeia as pessoas se torna absolutamente próprias ao assassinato delas? De onde? Caim e Abel. Conhece essa história? Já ouviu falar? Eu trouxe essa história para você, retratada aqui nos versículos da Bíblia, para a gente aprender juntos sobre ela. O modelo de Caim é de Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 9. Olha só o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a um homem chamado Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, o Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado o que Abel ofertou, mas não aceitou de Caim a sua oferta. Eu não quero entrar na discussão teológica, por que Deus aceitou um e rejeitou outra, mas eu queria que você olhasse ali, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Não é que Deus não aceitou a oferta de Caim, Deus não aceitou Caim, o coração desse homem, a atitude dele. Por isso que antes de trazer uma oferta a Deus, a gente tem que saber quem nós somos de fato, porque Deus não rejeita a oferta, Ele rejeita o ofertante, porque a oferta é apenas um elemento. A adoração nessa noite, nesse lugar, é apenas um elemento. A música é apenas um elemento. Deus não recebe a oferta, Deus recebe o ofertante. E Deus não rejeitou a oferta de Caim, Deus rejeitou o ofertante de Caim. Mas olha só, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Não acredito que isso aconteceu. E o que acontece? Seguinte, o Senhor disse a Caim:
Por que você está furioso, homem? O que acontece? Está soltando fogo aí pelos ouvidos? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o que é bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado está à porta, ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu então Caim: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Queridos, aqui está a gênese da destruição. Aqui está a gênese da matança. Se nós queremos destruir um tronco saudável, João nos dá a dica. Se nós queremos matar a nossa comunidade, se nós queremos matar as relações internas que nós temos, se nós queremos matar as pessoas para o Evangelho, esse é o embrião, é o DNA de comportamento de todo killer, de todo assassino de pessoas. Não estou falando de assassino com uma 9mm, e nem com uma 12, e nem com um rifle. Eu estou falando de assassinos de pessoas, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, pela forma como lidam com as pessoas. Se nós queremos descobrir uma maneira exata de matar pessoas na nossa comunidade, aqui está o DNA, aqui está o embrião da maldade humana. Lembre-se de como Deus cria a humanidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu preciso de 3 voluntários aqui. Faz favor. O Tenir, o Ivan, o Flávio. Chega aqui em cima, por favor. Obrigado. Faz um círculo aí bonitinho para mim. Vocês de mãos dadas, são meus voluntários, isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 figuras desde a eternidade. Ninguém é maior do que ninguém, tanto é que eu coloquei em círculos. Eles não estão da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem em comunidade, desde sempre, desde toda a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não tem inveja, não tem ciúme, ninguém é maior do que ninguém, e eles vivem num relacionamento amoroso sem igual. Então o Pai diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o Filho e o Espírito faz assim com a cabeça: vamos nessa, Pai, vamos fazer. Então começa-se o processo de construção do ser humano. O Pai pega o barro, sopra, tira a mulher da costela, sopra e diz: pronto, o homem está feito. E agora eles vão ser a nossa imagem e semelhança. E então o Pai cria o pai, a mãe e os filhos. A mesma ideia de comunidade: pai, mãe e filhos. A comunidade que deveria imitar a Trindade, a comunidade de relacionamento. E a primeira família que deveria imitar o relacionamento com a comunidade, o que ela faz? Ela recebe uma força externa, chamada de morte. A primeira coisa que acontece é entrar, deixa eu entrar aqui no meio agora, vira para cá, o pessoal me vê ali, isso, é a morte entrar dentro da comunidade. Caim mata Abel. Agora aquela comunidade que era para imitar a Trindade, agora ela é desfeita. Caim, vai embora, volta para sua cidade lá, porque o Deus não quer mais. Abel, você morreu, entendeu? E o Flávio, você fica aqui comigo para a gente terminar a pregação. Né? Tá bom, vai lá, obrigado, Flávio. A comunidade se desfaz. A comunidade se desfaz pela força da morte e da violência. E desde então o ser humano vem reproduzindo isso nos seus relacionamentos. Ele não consegue viver em aliança de comunidade. É o marido querendo se separar da esposa, a esposa querendo se separar do marido, os filhos querendo se rebelar contra os pais querendo se rebelar contra os filhos, e ameaças de morte, inclusive dentro da própria família. O que dirá de relacionamentos de pessoas que não se conhecem, que sentam na mesma fileira da igreja? Desde Caim, nós temos a gênese da morte atuando na comunidade. Desde Caim a gente quer cortar esse tronco. Desde Caim a gente não quer se associar às pessoas. Nós não queremos tolerar, nós não sabemos lidar com as diferenças. Desde Caim. Aí vem Jesus. E Jesus vem com outro discurso. Ele vem com a ideia de que eu, porém, vos digo. Quando Jesus fala eu, porém, vos digo, ele fala: está escrito, olho por olho, dente por dente. O povo aprendeu a reproduzir um sistema de vingança. O povo aprendeu a reproduzir um sistema de reciprocidade. Toma lá, dá cá, deu uma face, vai ter que apanhar na outra agora.
Ou seja, eu não estou disposto a lidar com perdão, com tolerância. Então Jesus falou, então tinha um período que dizia-se, olho por olho, dente por dente. Se o cara matou o seu boi, você vai lá e mata o boi dele. Se ele num acidente matou o seu filho, você vai lá e mata o filho dele também. Se ele pegou a sua propriedade, agora é sua vez de ir lá e assaltar a propriedade dele. Jesus fala assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Jesus pede uma atitude totalmente inusitada. Jesus é da Trindade, Jesus é o Filho. Ele ouviu o Pai dizendo, nós somos uma comunidade, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. A família é criada, a morte chega, e Jesus vem muitos anos depois para dizer, queridos, eu porém vos digo, até o seu inimigo é digno do seu amor. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o seu patrão, que você está doido para levar ele no pau? Desculpa usar essa palavra, irmãos, mas levar no fórum, que é o termo mais, o jargão popular, que fala, colocar no pau. Entendeu? Gente baixa, gente que não sabe dialogar, gente que não sabe conversar. Tudo é fórum, entendeu? Tem gente que já está no fórum pela 4ª, 5ª vez dos empregos que passou. Que isso? Não é possível que todos os patrões sejam errados. Então aí você está aí com aquele, meu patrão, eu vou acabar com ele, entendeu? Enquanto eu estou aqui com esse salário de miséria, ele está lá com um carro novo, trocou de, falou que não tinha dinheiro para me pagar, agora está trocando de carro, foi agora para a praia, vi ele para o Nordeste, postou no Facebook. É esse o jeito de se resolver um problema? É esse o jeito de se resolver um problema? Pergunta, tá bom? Não estou afirmando, estou fazendo uma pergunta para você. Esposa e marido, situação que você está doido para destruir o casamento, doido para largar, para chutar o pau da barraca, falar, chega desse negócio, não quero mais, entendeu? A ideia de que eu preciso romper com essa comunidade, não dá para viver junto, ele é muito diferente de mim, ele me passou para trás, ela me traiu, ele me enganou, ela falou mal de mim. Então a força da comunidade, das trevas, atua contra a comunidade de Deus, para nos separar e nos destruir e cortar a nossa conexão. Nossa conexão é roubada, é destruída. E quantas vezes eu já ouvi isso aqui? Quantas vezes eu já ouvi, não apenas aqui, mas no meu ministério, gente que fala assim para mim, se o fulano entrar na igreja eu saio pela outra porta. Que tipo de gente que ama Deus você é? Eu já ouvi. Porque se o fulano um dia, aí rapaz, que lá, não sei o que, fez isso, se um dia ele entrar na igreja eu saio pela outra porta. Que tipo de gente você é? Bem-vindo aqueles que vão entrar no hall do serial killer, aquele que mata as pessoas pelo seu comportamento. São exemplos de Caim, são gente que atua como Caim, que pensa como Caim, que se comporta como Caim. E a igreja pode ser que esteja cheia de Caíns desejando matar os Abéis. Muita gente que se identifica com o modelo de Caim, muita gente que ama servir a Caim, muita gente que se submete ao padrão de Caim, e infelizmente não consegue entender um outro modelo. Mas qual é o modelo de Caim? É que nós não sejamos como ele. A Bíblia fala naquele texto, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Olha o que o João faz, ele compara a nossa atitude de separar as pessoas, ele compara nossas atitudes de odiar pessoas, ele compara a nossa atitude de produzir vingança nas pessoas com o assassinato, e ele diz, você não pode ser como Caim, meu irmão, porque senão você participa do maligno, você não participa do divino, você não participa da glória, você participa do maligno. A gente se torna participante da natureza maligna quando o ódio faz parte do nosso coração, e quando a gente começa a reproduzir a prática de Caim, não de Abel. Agora, olha que interessante, a palavra de João é uma orientação para a igreja primitiva. Então eu fico feliz porque a gente não está sozinho, irmãos. A igreja de Sertanópolis não é um caso novo na sociedade. 2000 anos atrás, João fala assim, meus irmãozinhos, eu sei que vocês estão falando mal aí da equipe de louvor, meus irmãozinhos, eu sei que você está falando mal do pregador lá, irmãozinhos, eu sei que você está querendo se vingar do seu patrão que deu um nó em você lá, meu irmãozinho, mas não sejam como Caim. João está dizendo, eu sei que a comunidade é difícil, eu sei que pessoas são difíceis, eu sei que a comunidade sofre com as estratégias do maligno, mas não imitem Caim. Ele não é o nosso padrão, ele não é o nosso modelo, ele não é o nosso perfil. E qual é o perfil de Caim? O Caim cria a versão cristã de assassinos em série.
E com as atitudes dele a gente vai ver que esses assassinos, eles têm um perfil, eles têm as vítimas e eles têm o jeito de matar. E eu quero apresentar para você, a partir de Caim, o perfil de um serial killer versão cristã. O perfil de um serial killer versão cristã, a partir da vida de Caim, e talvez a gente se identifique com isso. O perfil de um assassino de irmãos. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se ofereceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor aceitou com agrado, mas não aceitou de Caim. Abel e Caim. Deus aceita um e rejeita o outro. Olha o perfil do assassino. O perfil do assassino de irmãos, no caso de Caim, é aquele que é invejoso. Ele olha para o seu irmão Caim, para o seu irmão Abel e fala: ah, bonitão, por que o teu é e o meu não é? Por que você consegue e eu não consigo? Por que você prospera e eu não prospero? Por que você é mais chegadinho e eu não sou? Por quê? Porque é o perfil do invejoso e do futriqueiro. É gente que não consegue lidar com o seu estado. Ele está sempre olhando para fora de si. Ele está sempre se comparando à vida das pessoas. Ele não consegue cuidar da sua vida. Um dia eu ouvi na vida de um carro que passava na estrada: Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua. Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua. É gente que não consegue olhar para a sua própria existência. Ele está sempre fazendo comparativos. Ele olha para o seu carro e olha para o carro do patrão. Ele olha para a sua casa e olha para a casa do vizinho. Ele olha para a sua esposa e olha para a esposa vizinha. Ele olha e fala: meu Deus! Ele não consegue entender e receber a vida como gratidão, como dom. Ele está sempre futricando, ele está sempre armando, ele está sempre usando as suas palavras para poder construir um lugar de inveja, de ciúme, de contenda, de porfia. O que Caim faz com Abel quando ele descobre que ele não foi aceito? Mata, porque é a violência, é a contenda. Ele cria contenda e intriga num lugar que deveria haver harmonia. Então, o perfil de um matador de irmãos, baseado em Caim e baseado em nós essa noite: primeiro, invejoso e futriqueiro. Invejoso e futriqueiro. E não sei se você sabe, mas Sertanópolis é conhecido como a cidade da fofoca e da futrica. Eu vim de fora e eu sei disso. O lugar para falar da vida do outro que é essa cidade. E nós estamos como igreja para mudar a cultura dessa cidade. Não é para a cultura dessa cidade entrar nessa igreja. E o que fico triste é irmãos invejando e futricando na vida alheia e não estão expondo os valores do reino, estão imitando os valores do anti-reino, no trabalho, na família, na vida social. Talvez Deus me trouxe de tão longe, de uma cidade maior, para chegar numa cidade pequena, onde todo mundo sabe da vida do outro, para dizer: chega de fofoca, irmão, chega de futrica, chega de inveja. Porque o perfil do matador de irmãos começa com inveja, começa com contenda. Você viu? Você viu que ele tem uma oferta melhor que a sua? Você viu que ele está com um carro melhor que o seu? Você viu só o que ele conseguiu? Você viu que ele chegou na sua frente na promoção? Você viu que ele tem um apoio do fulano? Você viu que ele tem uma costa larga para poder indicar e segurar todos os problemas dele lá? Você viu? O Caim olha para a situação em paz e consegue enxergar contenda. O futriqueiro e invejoso é a mesma coisa. Ele mata a comunidade, ele mata o ambiente que ele está, mata as pessoas, porque ele não consegue se conter com a sua língua, não consegue se conter com a sua postura, e ele começa a disseminar contenda. Esse é o perfil do invejoso e futriqueiro. Esse é o perfil do matador, invejoso e futriqueiro. Quem são suas vítimas? Gente que prospera ou que chama atenção. As vítimas de um invejoso e futriqueiro é gente que prospera e gente que chama atenção. Gente que prospera porque está fazendo investimentos. Gente que prospera porque está administrando legal. Gente que prospera porque começou muito antes do que você. E aí você olha para a pessoa, e aí você olha, e começa a criar um ambiente de contenda, de futrica, de mexerico, e um ambiente de dissensão, de facção, de discórdia, numa coisa que deveria ter paz. Então, vítimas de fuxiqueiros, vítimas de mexeriqueiros e de invejosos são pessoas que prosperam, porque a árvore que dá fruto ninguém joga pedra. Essa é a linguagem popular. A gente olha quem está à frente da gente e a gente começa a querer destruir essa pessoa. Gente que chama atenção pelo seu porte, pela sua postura, pela sua sensatez, pela sua sobriedade ou até pela sua beleza. Aqui uma palavrinha para as irmãs, né? Vem uma irmã, às vezes, mais cuidadinha na igreja, mais arrumadinha. Porque eu, particularmente, irmãos, não acredito que exista mulher feia.
Eu só acredito que existe mulher mal cuidada, que não se cuida mais, entendeu? Que não se produz para o seu marido, que não se preocupa. Não existe. Todas as mulheres têm a sua identidade de beleza dentro delas, do jeito que elas são, e não tem perfil estético de beleza. Você tem que se cuidar. Mas aí chega uma irmã mais produzida, está mais se cuidando. Ela passa perto de duas irmãs na igreja, uma dá uma olhada para a outra e fala assim: isso aí, espírito de pombagíria. Só pode ser. Você viu? Olha o jeito que anda. Para que vir com uma roupa dessa na igreja? É pombagíria que está entrando aqui. E a gente vê esse perfil sendo desenvolvido, sem falar nas más compreensões. Porque o perfil do invejoso, ele olha não só quem prospera, mas quem chama atenção. Se alguém chama atenção por causa do seu jeito, da sua liderança, da sua forma de agir, de resolver problemas, se alguém chama atenção pelo seu casamento, pode ser que o cara nem tenha dinheiro, mas ele chama atenção porque ele é alegre, ele chama atenção porque ele é vivo, e aí a pessoa começa a futricar para destruir essa pessoa, porque são vítimas, gente que chama atenção. E a forma de matar? Geralmente é pelo veneno da língua. Geralmente invejosos e futriqueiros matam pelo veneno da língua. Deixa eu dar um exemplo para você. Isso é muito perigoso, porque é a forma como a gente usa. Mesma história, só que agora para o sexo masculino. O camarada veio na igreja, e está bem cuidado, porque eu também não acredito que existam homens feios, só existem homens mal cuidados também, tá bom? E aí o cara veio na igreja mais arrumadinho, mais certinho. As duas irmãs que falaram da pombagíria, agora vão falar do outro irmão. E vão olhar para o irmão chegando, todo bonito, todo arrumado, cheiroso, perfumado. Aí uma olha para a outra e fala assim: está arrumado demais, deve estar traindo a esposa. Aí a outra escuta assim: está traindo a esposa. Fala: verdade? Ah, só pode ser. Ela fala: está traindo a esposa. Ela sai da igreja e fala assim: você ficou sabendo do fulano? Está traindo a esposa. Aí o outro falou: não acredito, mas ele é um cara tão decente, tão certo. Aí ela vai lá no trabalho: rapaz, você não sabe o que eu escutei de uma pessoa. Ela falou que aquele cara está traindo com aquela pessoa, com uma pessoa do trabalho dele. Mas não acredito que ele está fazendo isso. E qual será que é do trabalho? Não sei, a gente sabe que aquela lá tem um jeitinho mais alvoroçado, né? Ah, só pode ser aquela, só pode ser aquela. Aí ela sai e fala para o marido no meu jantar: você ficou sabendo que o fulano está traindo a esposa lá no trabalho? E assim, ó, é quase certeza que seja com aquela pessoa. Aí o marido vai lá e fala assim: pô, rapaz, o cara lá está esperto, hein? Você viu? Pegou a menina lá do trabalho e aquela fulana, não acredito, aquela fulana, ah, mas só podia ser mesmo, porque eu nunca acreditei naquele cara. Ele até vai na igreja, mas não me esconde nada. Você já parou para pensar onde isso pode chegar, irmãos? Tudo começa de uma inveja, de uma futrica desse tamanhinho. E a Bíblia fala em Tiago capítulo 3 que a língua, ela é um mal incontido. A língua é um mal incontido. Ela põe fogo em grandes e densas florestas. Ela faz uma comparação, o Tiago faz uma comparação com o navio. O navio, aquele gigante, é virado com um leme. Já pensou? O cavalo, aquele monstro, ele é coordenado por um cabresto. Já parou a pensar? Olha que interessante. Então, cuidado com o que a gente fala, porque ela pode incendiar. Aquelas duas irmãzinhas que falaram do irmão, se tornou um caso de adultério na cidade de Sertanópolis. Já parou para pensar nisso? Como isso pode se desenvolver? E já pensou em sair de dentro da igreja, irmãos? É inevitável que os escândalos venham, a Bíblia fala. Mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Irmãos, que não seja do nosso meio. Que apareça lá fora, mas que não seja do nosso meio. Que a gente aprenda a sabedoria popular das três peneiras. As três peneiras é uma história muito interessante, dizem que ser verídica, de um jovem que chegou a Sócrates, o grande filósofo, e falou para Sócrates: eu tenho um caso de uma pessoa para lhe contar. E quando ele vai começar a contar, você sabe que... ele fala: peraí, eu preciso fazer 3 perguntas para você. Primeiro, o caso que você vai me contar passou pela peneira da verdade? É verdade o que você está dizendo? É a sua opinião ou é o que realmente aconteceu? Então só pode sair da nossa boca aquilo que é verdade, irmãos. Não é o que é hipótese, não é o que a gente imaginou, não é o que o fulano falou para a gente, mas aquilo que a gente acredita que é verdade. Dentro de uma comunidade grande como essa, com mais de 400 pessoas, a gente só pode reproduzir o que é verdade. Por isso que eu não falo mal da vida das pessoas, eu só falo a verdade. E eu só posso falar o que eu estarei disposto a falar na frente dela. Porque se você não estiver disposto a falar na frente dela, não fale. Porque eu vou te chamar no gabinete, vou colocar você na frente da pessoa e falar: você disse isso. Porque é assim que se confronta o mal. É assim que a gente confronta a fofoca. É em quem disse. Então, o que eu digo para você, primeiro, é verdade. E o que você está falando, você sustenta na frente da pessoa? Porque tem gente que fala: não, é verdade, pastor, mas não coloque meu nome porque eu não quero nem saber dessa coisa. Então por que falou?
Porque você só pode falar aquilo que você vai ser capaz de dizer para a própria pessoa. Se você não é capaz, não fala para ninguém. Se você não é capaz de falar para a pessoa que ela está se arrumando demais, que pode ser que ela esteja adulterando, então você não fala isso para ninguém. Essa é a peneira da verdade. Eu preciso saber se o que eu vou falar é verdade e se essa pessoa, ela seria, eu poderia falar essa verdade para a própria pessoa que estou falando a respeito. Segunda peneira que o Sócrates fala: tem bondade nas suas palavras? O que você vai me contar é para ajudar ou é para destruir? É para ajudar ou é para denegrir? O que você vai me contar é para fortalecer ou é para enfraquecer? Esses dias uma pessoa me falou: fulano está fazendo isso, pastor. Eu falei: então tá. Você sustenta? Não sustento, porque não sei o quê, porque eu vi uma foto no Facebook, não sei o quê. Eu falei: manda a foto, print no Facebook para mim ver. Quando ele mandou, irmão, não tinha nada a ver com o que ele estava falando. Eu falo assim: tem bondade nas suas palavras, você quer destruir a pessoa, né? Ou você quer destruir a vida da pessoa? Tem bondade? Você está falando para poder ajudar? Pastor, eu estou aqui para poder dizer para o senhor, eu não quero me expor a isso, mas eu estou muito preocupado, porque eu vi o irmão na rodoviária hoje, caindo de bêbado. Eu queria ajudar aquele irmão, pastor, mas eu vim trazer essa informação para você. É verdade e tem bondade? Pode falar, irmãos. É verdade, tem bondade, pode falar. Eu quero ajudar, eu quero contribuir. Pastor, estão falando da irmã fulana de tal na cidade. Eu gostaria que o senhor soubesse e averiguasse isso, para que a gente possa ajudar, porque ela é uma pessoa do bem. Não é possível que isso esteja acontecendo. Tem verdade, tem bondade, então nós vamos atrás. Agora, o Sócrates dá o golpe final, que é a peneira da necessidade. O que você vai me contar, precisa mesmo ser falado? O que você vai contar precisa ser falado ou é uma conversa de bate-papo? Se tem um lugar para sair fofoca e fuxica, é boteco, irmãos. Foge desses lugares. Entendeu? Cabeleireiro, então. Manicure, então. Por favor, irmãos. Por favor. A gente sabe que os maiores causos contados em Sertanópolis muitas vezes saem desses lugares onde as pessoas vão lá abrir as vidas delas ou a vida dos outros e o negócio se espalha e incendeia. Por favor, meus irmãos, não deem legitimidade à conversa de mesa, à conversa de roda, à conversa de salão. Inclusive, quando você for no salão, e tem várias irmãs que mexem com o salão aqui, são umas irmãs abençoadas. Vai lá, ora com elas, ora pelas pessoas que talvez outra cliente esteja falando mal e fala para ela: olha, é o seguinte, Deus vai abençoar a vida dessas pessoas. Por favor, não reproduza, porque a peneira da verdade, da bondade e da necessidade. É necessário que eu fale isso? É necessário que eu reproduza o que eu ouvi? Se você passar nas 3 peneiras, você pode falar o que você quiser e você não vai machucar, ferir e vai estragar a vida de alguém. Portanto, o perfil do serial killer que mata pessoas é do invejoso, do futriqueiro, do mexeriqueiro. Ele não consegue se contentar e começa a lançar palavras e desenvolver isso em contenda. E olha o que a Bíblia fala em Tiago 3,9. Olha só: com a língua a gente bendiz ao Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E Tiago fala: não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Sua língua que louva a Deus não pode ser usada para amaldiçoar pessoas, principalmente os da sua própria casa. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 6,16. Existem 7 coisas que o Senhor abomina. Existem 6 coisas que o Senhor odeia e 7ª coisa a sua alma abomina, melhor dizendo: olhos altivos, orgulho, soberba, língua mentirosa, mãos que matam, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a sétima, o que semeia contenda entre os irmãos. Essa é a 7ª. Irmãos, Deus abomina semear contenda. Ei, escute o que eu estou te dizendo. Escute o que eu estou dizendo. Você faz parte dessa comunidade. Não estou dando indireta para ninguém, porque eu não preciso disso, irmãos. Eu não preciso disso. Todos conhecem como eu trato as situações. Se eu sei de alguma coisa, eu vou à fonte e confronto a pessoa na fonte. Ela vai me dizer se sim ou não. Eu não preciso dar indireta para a igreja, mas eu preciso preservar você desse erro. Cuidado com contenda. Cuidado de ficar falando da vida alheia. Cuidado de ficar falando do ministério. Cuidado de ficar falando da sua igreja para os outros. Cuidado de semear contenda. O Senhor abomina. E depois não venha reclamar de coisas estarem acontecendo na sua vida por causa da sua língua podre e que profere mentiras e que o Senhor abomina. Certo? Alguém vai sair aqui: nossa, o pastor estava falando hoje sobre mentira. Mas não é possível. O pastor está dando indireto para alguém. Não estou, irmãos. Eu estou dizendo para vocês que isso é bíblico. Não mate seu irmão com a sua palavra. Outra coisa interessante a respeito das palavras é que é o seguinte: você não sabe o que falar, por favor, fica quieto. Fica quieto.
Salmo capítulo 141, versículo número 3 diz: Senhor, coloca guardas na minha boca, para que eu não solte nenhuma palavra iníqua. Deus, coloca um cadeado na minha boca, um zíper, para eu não falar besteira. Não sabe o que falar? Fica quieto. Provérbios 17, 28 fala assim: até o imbecil, quando fica quieto, parece sábio. Até um imbecil, quando fica quieto, parece sábio. O que você acha? Entendeu? Não sabe o que falar da vida alheia, da pessoa, não sabe como construir. Fica quieto, não fale, não abra sua boca, não mate as pessoas perto de você e não mate sua comunidade. Próximo, perfil de um assassino de irmãos, mais um, tá bom? Olha o que eu destaquei: Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Outro perfil de assassino de irmãos, visto no embrião de Caim, é o perfil do furioso, do rancoroso, aquele que guarda mágoa, do ressentido. O perfil de matador de irmãos é aquele que odeia por odiar, aquele que se ressente o tempo todo, e aquele que a mágoa está alicerçada e sustentada no seu coração. Ah, meus irmãos, como isso é difícil de tratar, quando a pessoa olha para o outro e diz: você me fez mal e você merece pagar pelo que você fez. Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, talvez vai te confrontar agora, mas a gente ouve muito isso. A gente está conversando tal, com um, com o outro, aí o outro vem e fala assim: você viu fulano, pastor? Ele fez isso para mim, mas aqui se faz, aqui se paga. Meu irmão, aqui se faz, aqui se paga. Tem uma canção que a gente até canta para isso, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai se lascar. É o cântico da vingança. Aqui se faz, aqui se paga. Não, irmãos, a Bíblia não fala que aqui se faz, aqui se paga. A Bíblia não fala isso. Portanto, a gente precisa ainda, está até escrito na Bíblia, pastor, aqui se faz, aqui se paga. A Bíblia não fala isso. Precisa ler a Bíblia. O perfil de quem mata irmãos é aquele que é furioso, estoura, explode, rancoroso, que odeia. E o ódio é uma arma letal na mão dessas pessoas que têm um perfil de serial killer de irmãos. Quais são as suas vítimas? Gente que não agiu com ele como deveria agir, gente que o decepcionou, gente que o frustrou, gente que se afastou dele, ou gente que lhe fez algum dano. O perfil de quem quer matar o irmão e de um serial killer é aquele que quer quebrar o tronco a todo custo e retirar o tronco, porque ele não admite que aquela pessoa fez aquilo com ele e ele tem que servir com vingança. Irmãos, o Pedro estava com Jesus no jardim do Getsêmani e veio o Judas com toda aquela panca tal, e deu um beijinho no Jesus, e aí mestre, falou, beleza, deu um beijinho. Aí ele voltou, aí o Pedro falou assim: que nada, ninguém pega o meu mestre não, puxou a espada e pegou o Malco em cheio. O Malco, a hora que viu a espada, fez assim, e pegou a orelha dele. O pessoal fala que o Pedro cortou a orelha de Malco. Não, Pedro queria cortar a cabeça do Malco. Ele errou e pegou a orelha, entendeu? E pegou a orelha. Aí o Pedro já começa, aí vai, os discípulos, agora vai. Não, quem vai tirar aquele negócio todo? Jesus falou, que ninguém briga não, irmãos. Que ninguém briga. Gostou, né, Isaac? Que vai sim. E aí, não tem essa aqui não. Jesus pega a orelha do Malco, afasta os discípulos, coloca a orelha do Malco e fala: coloca a tua espada na bainha, Pedro, porque quem fere pela espada será ferido. Então para com isso agora. O que Jesus está falando? A lei da reciprocidade, queridos. Deus fala que o mal não pode ser recíproco. O bem sim, mas o mal não. O mal, a gente tem que estancar a retribuição do mal, porque se você não estancar, quando isso vai parar? Eu vejo sociedades que foram desfeitas, sociedades de pessoas da mesma família, sociedade de pessoas que são amigos desde a infância, sociedade de pessoas que se amavam, elas se desfizeram da sociedade e até hoje estão com as suas armas em punho, machucando e ferindo um ao outro. Alguém tem que parar com isso. E se você faz parte de algum lado, por favor, dê o primeiro passo, peça perdão e fala: o que depender da minha parte, acabou. Tire a espada da mão, porque Jesus cola a orelha, Ele não luta com espada, irmãos. Jesus não canta quem te viu passar na prova e não te ajudou. Jesus não faz isso, Jesus não fala que você tem que pagar.
Jesus é graça e misericórdia. Se você está do lado de alguém, ou se você convive numa situação que depende de você a paz, por favor, tome a iniciativa, resolva isso. Ele não agiu como deveria, mas quem paga o bem para você é Deus. E eu nunca vi ninguém amar e pagar o mal com o bem e ficar sem recompensa. Nunca, irmãos, eu nunca vi ninguém ficar sem recompensa quando paga o mal com o bem. E quando você paga o mal com o bem, você sai da linha de escravidão. Gente, o relógio está parado, vocês não podem fazer isso comigo não. Faz tanto tempo que está 8:45, Jesus amado, eu nem passei do primeiro tema. Não, verdade, agora foi demais. Eu acho que a gente vai ter que continuar outro dia aí. Mas vamos lá, essa é a vítima do serial killer, que tem a ceia do Senhor. É isso mesmo, gente? 9:05, é isso mesmo? Tá, desculpa, tá? Eu estou aqui acompanhando e falo, nossa, hoje está fluindo, né? Está indo bem rápido as coisas e o tempo está passando. Tá, obrigado. Mas vamos lá, mais rápido que antes. Gente que não agiu como deveria. E aí, morte. Como que essas pessoas matam? Geralmente matam pela vingança. Elas querem fazer o mal e pagar o mal. Tem gente que está tão traumatizada e não vê a hora de alguém pagar lá no passado. Meu Deus, saia disso, por favor, o quanto antes. E a Bíblia fala, irai-vos, não pequeis. Você pode até, mas não peque. Não dê lugar ao diabo. Pode até ficar vermelho, entendeu? Mas não fica roxo não, tá bom? Fica vermelho e não dê lugar ao diabo. Não tome uma atitude precipitada. A palavra de Deus diz, não paguem o mal por mal, mas procurem praticar o bem entre vós para com todos. Para com todos. E por fim, pessoal, um perfil de um assassino de irmãos em Caim. Não sei, por acaso sou responsável do meu irmão? A palavra responsável aqui é a palavra tutor. Tutor. O Caim pergunta, por acaso, ó, o tipo do Caim, gente. O Senhor fala, e aí Caim, beleza? Como é que está o Abel? Por acaso sou responsável dele? Por acaso eu sou a babá dele? A palavra é essa, é desdém. É desdém que ele está usando com o Senhor. Sabe o que se diz? Por acaso sou babá dele? Por acaso sou tutor do meu irmão? E o que eu entendo, irmãos, quando a gente não é tutor do irmão, a gente é torturador dele. Olha o que eu digo, quando não somos responsáveis pelos nossos irmãos, é provável que sejamos assassinos deles. Se a gente não é responsável pelos nossos irmãos, se a gente ouve uma mentira sobre eles, se a gente ouve alguma coisa falando, se a gente vê as pessoas sendo afetadas por uma discórdia, e a gente não toma atitude, é provável que a gente seja assassino. Porque se eu não sou responsável pelo meu irmão, é provável que eu seja assassino dele. Era Caim. Eu sou responsável? Não, mas eu sou assassino. Eu sou assassino. E o perfil do assassino de irmãos, em Caim nesse caso, é indiferente e soberbo. Estou nem aí. Cada um no seu quadrado. Cada um que se vira. Estou nem aí com a sua vida. O problema é seu. Ninguém mandou você fazer isso. Ninguém mandou você tomar esse caminho. Ninguém mandou você escolher esse casamento. Vítimas, geralmente eles escolhem as pessoas que precisam deles para pisar. Precisa de mim? Agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Ah, como é bom o senso da soberba e do orgulho. Como é bom machucar as pessoas que dependem de mim. Assassino de irmão. Assassino de irmão. E morte, geralmente pelo desprezo e falta de consideração. Eles matam pela indiferença. Eles matam pela morte. Eles matam pela falta de consideração. Eles matam pelo desprezo. E é tão difícil ver isso numa comunidade onde deveria ser propagado o amor, a gente propagar a indiferença, o desprezo e o desdém. Estou nem aí com a vida da pessoa. Você chega no seu escritório e você trata uma funcionária mal. Que isso, meu irmão? Que tipo de patrão que você é? Se você não consegue conduzir a sua equipe humilhando pessoas, falando como se você já soubesse de tudo e aquela pessoa não soubesse de nada, que tipo de pessoa você é? Está na hora de descer do seu soberbo, porque senão Deus vai te tirar de lá. E eu oro e peço, Deus, tira todo o patrão de soberbo da condição de patrão. Coloca ele empregado para aprender a humildade. Porque Deus fez isso com Nabucodonosor, colocou ele para pastar. E eu faço essa oração. Faço oração com você essa noite. Se a soberba faz parte do seu coração, soberba, aquele orgulho, aquela vaidade, dizer, sou eu que mando aqui no pedaço, sou eu que faço e desmando, sou eu que sei o quê, e humilha pessoas, denigre pessoas, é provável que Deus te coloque no pasto aí, para que você aprenda um perfil de humildade. Nós não precisamos ser Caim, porque João disse que tem um modelo muito superior para a gente seguir. Não sejamos como Caim, porque tem um outro modelo. Que modelo é esse? Olha que legal o texto bíblico, irmãos. Hoje eu fiquei encantado, a hora que eu cheguei nessa parte, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. O texto de João, ele começa dizendo, não sejamos como Caim, que pertenceu ao maligno e matou seu irmão. Não seja como Caim. E olha o que ele diz no versículo 16.
Nisto conhecemos que é amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. João fala: não sejam assassinos em série, não matem pelo orgulho, pela vaidade, não matem pela indiferença, não matem pela inveja, não matem, porque o nosso modelo não é Caim, o nosso modelo é Jesus. Jesus é o Abel que deu a sua vida para nos salvar. Jesus é o modelo que dá vida. Jesus não mata ninguém, Caim mata, Jesus dá a vida, Jesus morre. O nosso modelo é de entrega, o nosso modelo não é Caim, aqui se faz, aqui se paga, você fez, agora você merece. O nosso modelo é Jesus, aqui se faz e eu estou aqui para te ajudar agora a sair dessa. Aqui se faz, mas eu não vou falar da sua vida. Aqui se faz, mas eu estou com você na caminhada. Jesus disse isso. E o nosso modelo de igreja não é de Caim, o nosso modelo é de Jesus. Por isso, minha irmã, meu irmão, siga o modelo de Jesus. Não seja Caim na mesa do jantar da sua casa, não seja Caim no seu trabalho, não seja Caim no seu casamento, não seja Caim nas ruas, não seja Caim no salão de beleza, não seja Caim nas caminhadas com os amigos, não seja Caim, seja Jesus, porque esse é o nosso modelo. E de onde será que João tira isso? De onde será que João tira essa ideia de sejamos como Jesus? Aí vem um segredinho que eu encerro com vocês aqui, muito maravilhoso. Onde está o modelo que João tira? Porque ele fala: não seja como Caim, porque Caim matou Abel, mas sejamos como Jesus. Por quê? Olha Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 7. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, inveja, soberba, cuidado com isso aí. Não faça nada por isso, mas humildemente, desce do pedestal, não seja indiferente às pessoas, se assemelhe a elas, considere uns aos outros superiores a si mesmo, e cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. A sua vida também pertence a mim, a minha vida pertence a você. Isso é comunidade, isso é amar as pessoas nessa comunidade, isso é amar as pessoas na igreja. Eu me preocupo com você, eu e você se preocupa comigo. Essa semana foi algo tão lindo que eu vivenciei, irmãos. Eu fui fazer uma visita, e eu estou contando para vocês porque é gostoso fazer isso, né? Eu fui fazer uma visita e eu fui orar com a família no final da visita. Falei: vamos ficar em pé, vamos orar, tá? E eu terminei a oração, falei: em nome de Jesus, amém. Eu sou acostumado a orar nas casas, né? E aí, a hora que eu terminei, amém, a pessoa imediatamente começou: Senhor, abençoa a vida do pastor Denis, cuida do pastor Denis, cuida da sua família, cuida dos seus filhos. Eu falei: meu Deus, que coisa gostosa, que coisa boa, a gente também se sentir cuidado. Como é bom a gente cuidar um dos outros, irmãos. E olha o que o Filipenses, o Paulo diz: gente, não vamos ficar com orgulho, não vamos ficar com inveja, não vamos ficar indiferente às pessoas, não vamos ficar falando mal da vida alheia, vamos andar num princípio. E aí Paulo termina dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus o Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se orgulhar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não sejamos Caim, porque o nosso modelo é Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Vou fazer uma perguntinha para a gente encerrar, enquanto a equipe pode ir subindo aqui, os presbíteros já podem vir se posicionando aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você. Jesus falaria mal da pessoa como você fala? Jesus teria uma língua venenosa como você tem? Jesus, ele seria indiferente às pessoas que precisam dele? Porque se ele fosse, a gente estaria ralado. Jesus agiria com orgulho, soberba e altivez, desprezando as outras pessoas que são menores e inferiores a ele? A gente não vê isso nos evangelhos, mas a gente vê isso na igreja de Jesus. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, irmãos. Porque se o evangelho mostra um Jesus diferente do que a gente vê na igreja, então alguma coisa está errada. Eu queria te chamar a seguir o modelo de Jesus. Não seja matador de irmãos, não seja assassino, não tenha inveja das pessoas, não fale aquilo que não seja verdade, aquilo que tenha bondade e aquilo que seja necessário. Não mate as pessoas por causa da indiferença e jogando elas para o lado. Não mate as pessoas por ignorá-las e desprezá-las. Não mate as pessoas por simplesmente não estarem no mesmo âmbito que você e por terem feito algo que você não gostaria, por terem te traído e terem te machucado. Comunidade de Jesus, irmãos. Se vocês quiserem, a gente pode mudar o nome a semana que vem. Igreja Presbiteriana Independente de Caim. Aí é irmão matando irmão. Mas enquanto a gente for comunidade de Jesus, nossas palavras serão cuidadas, nossas atitudes serão cuidadas. Esse lugar será um lugar da palavra de Deus, e as nossas famílias serão um lugar de orar pelas pessoas que estão com problemas e não falar mal delas.
Enquanto for igreja presbiteriana independente de Jesus, nós não vamos dar espaço a Caim, nós não vamos retribuir o mal, nós não vamos agir com ira, nós vamos conter a nossa fúria e nós vamos deixar o Espírito Santo tratar as situações. A não ser que você queira isso, aí você também depois pode criar e fundar a própria igreja de Caim. E aí você fica à vontade em relação a isso. Mas enquanto for igreja de Jesus, a gente tem que seguir a Jesus. Vamos ficar em pé nesse momento? A mesa de Jesus é a mesa da convocação de família. Quando ele coloca todo mundo aqui, ele diz: vocês vão participar do mesmo pão, o meu corpo que é dado por vós. Quando Jesus coloca o pessoal na mesa, ele diz: vocês vão participar do mesmo cálice, que é o cálice na minha aliança. Ou seja, nós somos comunidade, e na mesa não pode sentar pessoas que não estejam dispostas a seguir no caminho de Jesus. Portanto, a mesa é um convite para você se tornar um seguidor de Jesus e andar com Ele e se assemelhar à sua prática, porque quando a gente está na mesa, a gente se identifica com ela. Eu quero essa noite orar com você, e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos hoje fazer a nossa ceia de uma maneira diferente. Os presbíteros estarão posicionados no meio do corredor, aqui à frente, naquele corredor de lá e no corredor de cá. O fluxo é o seguinte: sai vindo por aqui e volta pelas paredes, sai vindo por aqui e volta pelas paredes. E sabe o que você vai fazer? A gente vai orar, a gente vai agradecer a Deus por essa noite, você vai tomar a sua ceia. E você, se você quiser ficar aqui orar com a sua família, se você quiser aqui pedir perdão para alguém nas igrejas, talvez tenha isso, a gente não sabe. Se você quiser sair daqui e ficar sentado um pouquinho orando, se você quiser tomar a ceia e ir embora, nós vamos encerrar aqui. Mas eu queria que a gente criasse um ambiente de entrega, de oração, para a gente orar pela nossa família na cadeira, no corredor. Fica à vontade, ali fora no estacionamento, abraçar as pessoas e falar: olha, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. Fica à vontade para fazer isso, porque nós vamos encerrar o culto aqui com a ceia do Senhor. E a mesa é festa e alegria, e a gente vai fazer isso agora. E eu vou encerrar com vocês com uma oração. Você vai vir à frente, vai orar e vai ter o tempo que você quiser. Agora o culto está encerrado, mas o tempo é seu. Você faz o que você quiser, mas eu tenho certeza que Deus está formando no seu coração um seguidor de Jesus e não um modelo de Caim. Feche seus olhos. Pai de amor, Deus de bondade e misericórdia, nós te agradecemos por essa noite, e que o Senhor nos leve para a nossa casa como comunidade de Jesus. Nós amamos as pessoas e queremos falar do seu amor a elas. Por favor, nos ajude a mudar a cultura de fofoca e de futrica da cidade de Sertanópolis, Pai. Ajuda essa igreja a ser um lugar de verdade, de bondade e que fala a necessidade. Tira a fofoca dessa cidade, Pai, e usa uma igreja inteira para fazer a diferença. Usa essa família, esse patrão, esse funcionário. Usa a nossa comunidade, as pessoas que aqui estão essa noite, para perdoar, para restaurar relacionamentos de sociedades, para restaurar pessoas que estão distantes. Usa, Pai, pessoas para andarem. Tira-nos, ó Deus, do caminho do assassinato e coloque-nos no caminho da vida que Jesus veio para dar e veio para oferecer a nós. Pai, se tem alguém que guarda mágoa e rancor, que o Senhor ajude essa pessoa, Pai. Eu sei quanto que é difícil, eu sei quanto que é problemático para a pessoa tomar essa decisão, mas ajuda, Pai. Chegou a hora de perdoar, chegou a hora de liberar e de não desejar mais o mal, de não desejar mais que se pague com a mesma moeda. Senhor, ajuda essa pessoa a liberar agora, o perdão do coração, dizendo: eu perdoo em nome de Jesus, eu perdoo em nome de Jesus. Essa pessoa está livre da minha condenação. Perdoe, minha irmã, perdoe aqui nesse lugar agora, com seus lábios, seu coração, perdoa. E que nós vamos viver essa comunidade de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, ajude-nos a amar as pessoas, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos perdão e graça, que é o que Jesus fez por nós, que a gente deve fazer para os outros, você que é membro dessa igreja, você vai vir participar da ceia. Você que tem seu filho batizado, aqui na nossa igreja vai trazer seu filho para participar junto. Se você é de outra igreja evangélica, está em comunhão com Deus, você é convidado para participar. E você que não se enquadra nisso, você pode ficar, aproveitar, pode ir para a sua casa. E eu espero que em breve você faça a sua profissão de fé, participe dessa comunidade e participe da mesa juntamente conosco. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana e vamos participar da ceia enquanto cantamos essa canção. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou.
é tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Você que nos assiste no salão, você por favor vem aqui participar da ceia, porque os presbíteros não irão até ali, você vem participar conosco aqui no salão. Você pode diminuir as luzes um pouquinho para mim, Carol, por favor, deixando mais aqui à frente, só aqui da frente, no palco. As pessoas ficarem à vontade para orarem. Ore com a sua família, busque a Deus pela sua casa. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, Senhor Jesus, derrama sobre nós sua presença, derrama sobre esse lugar perdão e graça, sobre nossas famílias, sobre nosso coração, Senhor Jesus. Nós precisamos do seu agir, do seu mover, nós precisamos da sua graça entre nós, amor verdadeiro, genuíno. Mas Deus, nós vamos falhar, mas ajude-nos a perdoar, e ajude-nos a sermos perdoados também, assim como fomos perdoados por Ti. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias, os filhos, que haja restauração de pessoas, que haja restauração de lares, em nome de Jesus, Senhor, que haja restauração de corações, Pai, que haja restauração de relacionamentos, que haja paz, que haja perdão, que haja cura. Oh Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha fazer chover perdão e graça sobre nós, que sejamos uma comunidade de perdão e de graça, que a gente não queira vingança, que não queiramos retribuir, mas possamos dar um basta e estancar toda a retribuição. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoe esse lugar, abençoe os lares, abençoe para que a gente possa mudar uma cultura de um lugar, cultura do falatório, cultura da mentira, cultura da inveja, cultura da porfia. Nos ajude a romper com esses reinos das trevas
nos ajude a romper com esse reino do maligno e ajude-nos a manifestar o reino de Jesus. Põe, ó Deus, no nosso meio o amor, a graça, a misericórdia. Ajude-nos, ó Deus, porque nós precisamos de Ti. E move sobre a Tua igreja, que estamos participando da mesa, da ceia do Senhor, e que nosso coração possa ser ministrado e tocado pela Sua presença. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Se pedirmos, justos virá, a Tua chuva derramará. Se pedimos, Tu virá, Tua chuva derramará. Se pedimos, Tu virás, a Tua chuva derramará. Se pedimos, Tu virás, a Tua chuva derramará. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão